E é isso aí, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Teolic. Teolic crescendo para a vida, amadurecendo para a eternidade. Esta é a cara do canal da Teolic. E daqui para frente, nas próximas aulas, enfim, qualquer outra coisa relacionada à nossa parte cristã, ao canal, seja através de um devocional, de um estudo exegético, indutivo, a gente vai ter essa cara, tá? E quero agradecer mais uma vez pelos novos inscritos e avisar que este novo devocional, né, a continuidade, nós paramos no capítulo 4, né? Iniciaremos agora no capítulo 5 de Mateus, mas como ele é muito longo, vai até o versículo 48, a gente provavelmente vai fazer, a gente vai ter que dividir em duas partes, talvez até em 3 blocos, para que a gente possa fazer uma boa explanação e seja um devocional, porque o capítulo ele é grande, né? E dá para extrair muita mensagem, muita coisa boa, certo? E a gente vai para a nossa parte de estrutura, e você deve estar se perguntando por que essa bandeira o que ela está fazendo aí. Além de cristão, eu também sou patriota e eu gostaria de compartilhar com vocês, mesmo sabendo que o nosso país está enfrentando uma questão política muito conturbada. E aí você vai falar, poxa, falando de política também aqui, a política ela permeia a nossa vida social e é por causa dela que são criadas leis. O nosso país é laico, mas nós estamos vivendo uma situação em que estão querendo coibir a palavra de Deus e o progresso dela, né? Bom, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Vamos lá para o nosso software bíblicos, né? Para que a gente comece aí os nossos estudos. Perdão, pessoal. Então vamos lá, vamos direto para as bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Então, logo depois que houve o jejum de Cristo, né, teve antes o seu batismo, e nós vamos continuar que agora ele vai também passar sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças. Nós temos as referências aqui em Lucas, que já foi aberto aqui, e tem tantas referências, e alguma outra coisa que for necessário, a gente vai estar pontuando também. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas. Mateus capítulo 1, versículo 1, onde Jesus começa dizendo, vendo Jesus as multidões. Então Jesus estava por ali, logo após os acontecimentos que nós falamos nos vídeos anteriores. Jesus subiu ao monte. E como se assentasse, né? Esse assentasse é uma linguagem, um termo utilizado mais antigo, mas se sentou, né? Aproximou-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo, sempre em parábola, né? Porque em parábola Cristo diz que ficaria mais fácil para que as pessoas entendessem, porque as suas ovelhas o ouvem e reconhecem a sua voz. E as ovelhas, né, certamente elas entenderiam. Aqui no capítulo 3 começa, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentirem, dizendo todo tipo de mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Gente, é tão gostoso ler essas bem-aventuranças. E por quê? Porque tudo que está elencado aqui, em algum momento da sua vida, da minha vida, em toda a nossa existência aqui na Terra, nós nos depararemos com isso, e isso serve de exemplo, porque isso vai balizar o nosso caráter. Porque nós temos, o cristão ele tem que ser humilde, o cristão ele chora, ele tem que ser manso, e ele tem que ter a sede de justiça dentro dos princípios do contexto cristão. Tem que ser misericordioso,
limpo de coração. Lembra quando Cristo disse: deixai vir a minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Se nós não nos comportarmos como criança, tivermos a pureza de uma criança, de maneira nenhuma nós veremos a Deus. É difícil, não é fácil, mas o Senhor Deus nos deixou o Consolador, o Espírito Santo, e é Ele quem nos santifica. Nós devemos nos separar. E é como eu disse para vocês, nós temos uma tríade, nós temos que estar em comunhão com os santos, nós temos que orar e nós temos que jejuar. A base do ser humano, a base do cristão. E a partir do momento que você se separa, o Espírito Santo vem para nos santificar e nos fortalecer. Então nós temos que também ser pacificadores, nada de ficar criando quizumba, correndo atrás de intrigas, dando ouvido às intrigas, a vozes estranhas. Nós temos que, o Salmo, o que diz? Nós temos que fazer o quê? Sair das rodas de escarnecedores, certo? Nós temos que procurar não ficar de forma dispersa no meio de ímpios. Paulo fala também que nós devemos nos abster, nos afastar dessas pessoas. Mas na mensagem de Paulo lá estava falando muito mais voltados para aqueles que se diziam cristãos e que se comportavam como ímpios do que propriamente os ímpios. Porque se caso necessário nós teríamos que sair do mundo. Mas nós temos que fazer de tudo para não ficar dispersos em conversas vazias, né? Em coisas em que não agregam nada, né, de bom ao cristão. Então nós temos que nos afastar. Nós temos que ser pacificadores, nós temos que ser limpos de coração, para, né, pessoas que agradam a Deus, são pessoas que se derramam, né, perante Deus, que são sinceras. Nós temos que copiar essas bem-atitudes, essas bem-aventuranças. Nós não temos que copiar as coisas do mundo, nem o mundo, porque o mundo não tem nada para nós. Nós temos que ser justos e amar e abraçar a justiça de Deus. E por causa disso nós seremos perseguidos, por causa dos princípios. Me diz uma coisa, hoje nós não temos todas as pessoas que têm princípios cristãos, princípios morais. Essas pessoas estão sendo rotuladas. É o novo normal hoje. Então, quando você é uma pessoa cristã, você é rotulado de careta, você já sofre um preconceito. E Cristo fala que nós temos que nos regozijar, porque lá atrás os profetas foram perseguidos. Será que o nosso será diferente também? De maneira alguma. Nós seremos perseguidos pelo amor ao nome de Cristo Jesus. E aí ele prossegue com as características de um perfil de um bom cristão. Porque aí ele vem em seguida, depois das bem-aventuranças. Ele diz: os discípulos, o sal da terra. Meu querido, minha querida, será que você é o sal da terra? Para que serve o sal? O sal é para dar sabor. O sal serve para poder trazer, nas suas propriedades, ele dá sabor à comida, né? Não fica aquele arroz, aquele feijão, aquela comida aguada, sem sal, aquilo não te agrada o paladar. E o cristão, ele tem que ser diferenciado, ele tem que causar impacto, boas impressões. Aonde ele chegar, aonde ele pisar, as pessoas têm que ver, ó, esse daí é um cristão. Não, esse daí dá bom testemunho. Então ele fala aqui, ó, no versículo 13, dando continuidade no capítulo 5. Já no versículo 13, vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, perder o seu sabor, as suas propriedades, como lhe restaurar o sabor? Ou seja, como é que nós vamos conseguir restaurar o sabor do sal? Se ele perder o sabor, não tem como, né? Aí ele fala, para nada mais serve, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então o cristão não pode perder as suas características, o seu caráter, aquilo que lhe define. Porque com certeza o mundo vai esquecê-lo, vai passar por cima, certo? Principalmente aqueles que já foram cristãos. Quando saem da presença, são completamente rotulados, são perseguidos, né? E são deixados de lado também. São maltratados, né? Vai ficar aquela peste. Olha isso, daí era cristão, onde é que ele está agora? Olha o que ele faz agora. Então nós temos que prestar muita atenção nisso. E aí Jesus prossegue, no versículo 14, ainda no capítulo 5 de Mateus. Os discípulos, a luz do mundo. E aí, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se pode acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire,
mas no velador, e alumia a todos os que estão ali à volta, a todos que estão na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Vejam, eu vou frisar aqui, vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Gente, é por isso que Deus fala, não tomai o seu nome em vão. E eu também tinha muito problema, eu queria entender o que é tomar o nome de Deus em vão. Será que quando eu no meio de uma conversa, no dia a dia, eu solto uma expressão, ai meu Deus, ai meu Jesus, será que eu tô falando o nome de Deus em vão? O que é isso? Tomar o nome de Deus em vão é a mesma coisa que você tomar para si um rótulo que identifica alguma coisa, e você se diz que você crê naquilo, e que você compactua com aquilo, e que você apoia, você endossa aquilo. Então, quando se fala tomar o nome de Deus em vão, é justamente isso, você dizer, eu sou crente, eu sou evangélico, só que aí você começa a dar mau testemunho, né? Falar mal dos outros, arruma briga, facilmente se estoura, é uma pessoa de pavio curto, aí as pessoas vão falar o quê? Olha lá, é esse cristão? Ah, eu não quero ser cristão assim não, porque isso é desse jeito, porque o diabo vai jogar na cara. Então aqui fala que as nossas boas obras, elas vão nos testificar, elas vão testificar quem somos, quem nós somos. E alguém vai ser beneficiado ou de alguma forma vai ser escandalizado, vai ser rotulado, né? Vai ser, vão falar mal. Então aqui fala, boas obras para que glorifique ao Pai. Então, um cristão, quando ele dá bom testemunho, certamente o Pai será glorificado. Por quê? Porque eles vão falar, não, esse é cristão. Cristão segue quem? Segue a Deus. Crê em Jesus Cristo. Crê no Espírito Santo. Ah, eu também quero fazer parte. E nós temos que ser a luz. Do que adianta eu acender uma luz, você acender a luz na sua casa e você ir lá depois colocar um tipo de cobertura, você cobrir a luz? De nada para nada serve. O único propósito da luz é justamente clarear o ambiente. E aonde tem trevas, escuridão, se você acender uma vela que seja, uma lanterna, já não é trevas completa, porque ali tem uma luz. Ali passa a ser uma referência. Se você está na escuridão e você vê um ponto de luz em algum lugar, ali passa a ser uma referência para que você possa guiar. E nós temos que ser a luz do mundo. Por quê? Porque através disso as pessoas irão olhar e vão nos procurar como referência. E lá vão falar, essa referência não é dele, vem lá de Jesus Cristo. Então esses são filhos de Deus, são cristãos verdadeiros. E aqui Jesus Cristo está discorrendo justamente isso. Ele está passando para nós, ou traçando um perfil de um bom servo, de um bom filho, para que dê bom testemunho e frutifique. A árvore que não dá fruto, já está posto o machado, como diz o próprio João Batista, né? Então nós temos que gerar frutos, e bons frutos, e esses bons frutos vão testificar ou ter um bom testemunho de Deus, né? E as pessoas vão glorificar. Então a nossa responsabilidade de tomarmos para nós o nome de Deus e não tomarmos em vão é muito grande. Nós temos que dar bom testemunho. Seguindo aqui, depois da luz do mundo, Jesus fala, Jesus não veio revogar a lei, mas veio cumpri-la. Eu tô vendo aqui, pessoal, que eu vou fazer o seguinte, como eu estou quase na metade dos versículos, porque do capítulo, porque o capítulo 5 é do versículo 1 até o 48, eu vou tentar me atentar até o 20 aqui, e aí nós vamos produzir a segunda parte, porque nós já estamos com 13 minutos, então eu não sei se eu vou conseguir cumprir, né, todo esse versículo aqui, porque ele é muito grande, certo? Então vamos lá. Seguindo no versículo 17, Jesus fala, não penseis que vim revogar a lei, né? Tirar a lei. Ele fala, a lei e os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. E aqui nós temos até um adendo aqui, cumprir. O que quer dizer cumprir? O que o Senhor Jesus Cristo quis dizer cumprir a lei? De fato, ele cumpriu toda a lei, não como os fariseus, mas como o Cordeiro perfeito. Não pecou, fez a expiação do pecado, a propiciação realizada levou sobre si todos os nossos pecados. Cumpriu a lei de maneira sem igual, de modo que nunca nós a cumpriríamos, assim como todos antes, até a plenitude dos tempos, em Cristo Jesus, encarnou-se o Verbo encarnado, não conseguiram cumprir até que ele com perfeição a cumprisse, ou seja, ninguém conseguiu cumprir a lei.
Jesus Cristo foi a única pessoa que conseguiu cumprir a lei. A lei, ela veio, na verdade, para nos mostrar, porque nós estávamos o quê? Servos da lei, subjugados pela lei. A gente não conseguia cumprir a lei. Nós não conseguíamos cumprir. Mas o único que cumpriu foi Jesus Cristo. E a cumpriu de maneira perfeita, né? E aqui, para dar prosseguimento, ele cumpriu com perfeição e depois dele ninguém conseguia satisfazer a lei. Mas somos justificados pelo Senhor. E não é por obras, né? A graça se há manifestado em Deus na eternidade, trazendo assim salvação a todos, porque a graça foi manifestada em Cristo Jesus, nosso Salvador, ô glória. E por isso que ele fala. Então aqui seguindo, ó, vim para cumpri-la, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo ou pequeno no reino dos céus. Aqui, porém, aquele que, porém, os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis nos céus. E aqui ele faz uma citação, uma referência aos escribas e fariseus, porque eles colocavam muito peso sobre as pessoas. Eles cobravam tanto as pessoas de modo que nem eles mesmos conseguiriam cumprir. E mal entendiam, porque eles sequer reconheceram Cristo como o Messias. Por isso que ele fala justamente aqui, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus de maneira nenhuma. Porque se vocês não forem tão santos assim do jeito que os fariseus, eles cobram vocês não vão entrar no céu. Porque é muito difícil. Então, e não é à toa que Jesus falava, ó raça de víboras, né? Porque eles colocavam um fardo, coisas muito pesadas, usando a lei, né? Com o pretexto da lei, e acabavam não deixando as pessoas entrarem. Jesus fala, vocês não entram no reino dos céus e nem deixam as pessoas entrarem, né? Então aqui ele faz a citação que aqui ele estava falando para quem? Para judeus, para as pessoas daquela época, certo? E depois aqui o próximo título é Jesus completa o que foi dito aos antigos. Jesus completa, né, o que foi dito aos antigos. Do homicídio e por aí vai. Bom, pessoal, a gente já tá com 17 minutos aqui, eu vou parar por aqui, eu vou concluir aqui a primeira parte e depois eu vou soltar a segunda parte, tá? A continuação do capítulo 5 e aí nós terminaremos no versículo 48, tá? Para inicializarmos lá na prática da justiça, começando no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. A gente pensa que não, mas a gente começa a ler a Bíblia, o tempo passa, as horas voam e tem muita coisa para poder passar ainda. Pessoal, eu quero agradecer aí os novos inscritos, quero pedir para vocês que compartilhem este momento de devocional. É um devocional no sentido expositivo, tá? Com uma cara de indutivo. Por quê? Porque a gente faz a leitura, faz um pouco de explanação, mas você precisa de fato acompanhar na Bíblia, seguir esse raciocínio. E eu aconselho que você tenha uma Bíblia, que você tenha um aparato, se você puder, de estudos, né? Para que você possa ter um entendimento ainda melhor, tanto exegético quanto também teológico, para que você aumente e enriqueça os seus conhecimentos teológicos. Ler a Bíblia, a Bíblia não é um livro de apoio, ela é um livro principal. Os livros de apoio são esses livros teológicos, certo? Gente, mais uma vez eu quero agradecer grandemente, que Deus abençoe a sua vida, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né, a sua paz e que as consolações do Espírito Santo sejam parte da sua vida. E se Deus assim permitir, eu quero voltar aqui com a segunda parte desse vídeo e terminar essa sequência de devocional expositivo, tá? Em vídeos, para que fique aí, porque o nosso trabalho é divulgar a palavra de Deus. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado por quanto não creu no Filho de Deus. Enfim, então que fique para você, né? Nós temos que, resumindo o tema do que nós lemos agora, o caráter de um verdadeiro cristão, né? O que Cristo propôs para aqueles que querem o seguir, certo? Gente, fiquem na paz do Senhor Jesus. Até uma próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.